também a forma que a gente pinta a caixa. Como é a parte interna, eu vou usar aqui essa corzinha, que é o tigre. Ele é um tom, um bege, um areia meio rosadinho assim. Então... E fica aqueles cantinhos brancos, né? É, sempre prestar atenção em todos os detalhes. Eu sempre passo na parte bem de baixo e sempre espalhando bem a tinta. Ó, coloca bem nos cantinhos e sempre quando ficam essas marcas, alisa. Alisa, alisa. Ó. Se fica excesso de tinta, tira um pouquinho aqui no papel. A primeira de mão nunca fica tão boa, né? Pinceladas inteiras para evitar que fique aquelas marquinhas. Eu não sei que tinta vocês usam, mas tem algumas tintas que marcam muito e que ficam... começa a ficar manchada. A nossa tinta não fica manchada, é super fácil de aplicar, então tem que prestar atenção também nisso. Tem tintas que são muito grossas a espessura, e aí quando a gente vai passar ela começa a acumular e fica marcado. Então não pode ficar com aquelas ranhuras, tem que ficar bem lisinha. Então eu sempre digo quando as pessoas usam outras tintas para prestar atenção na textura dela. Na textura dela. Pode dar uma diluída um pouquinho, molhar um pouquinho o pincel, mas daí quando você faz isso, você tem que já pegar uma quantidade de tinta e misturar bem aquela tinta, porque daí às vezes molha o pincel, então uma parte vai ficar mais fina e a outra parte vai ficar mais grossa, daí também fica marcado. E aqui nas laterais consegue virar mais, não, virar mais como aí, aqui, mais de pezinho, como ela aí. Ó, eu sempre uso o pincel nesse sentido. E já pega lá no cantinho, né? É, ó. Aquele cantinho que a gente vê bastante peça branca, né? Sem pintura. Não entrou o pincel, pega um menorzinho até entrar ali no cantinho, né? Então não é difícil. Parece básico, gente, mas é que realmente muita gente pergunta: ai, como é que pinta dentro? Não fica bom. E tem pessoas que tem as que perguntam e tem as que nem percebem que isso é importante, né? Acho que observa que tem pessoas que pintam por fora e aí pensa assim, agora tá bom, pronto, agora só vou fazer um chuvisco aqui dentro e tá pronto. Então, ter esse cuidado na hora de pintar não vai mudar assim o tempo de pintura da sua peça, vai ser uma hora que seja mais, mas o resultado vai ficar muito diferente. Ó, bem no cantinho. E pode ser rápido, porque depois que a gente pega o jeito, a gente já vai calculado a quantidade de tinta, é automático. A gente não precisa ficar pensando, ah, vou pegar mais tinta, vou pegar menos tinta, vou diluir. Depois se torna bem automático. Como se fosse a primeira vez que você estivesse pintando. E quando vai puxar o pincel, se você apertar, ele vai ficar um acúmulo de tinta ali na borda. Então, pouca tinta. Esse acúmulo de tinta também fica feio, né? Esse a gente vê bastante. Fica é bem na hora feio. de carregar o pincel de tinta. Não dá pra colocar muito, nem tão pouca e nem muita, que não escorra ali. É, porque se você faz uma pressão errada aqui no pincel, aqui na bordinha vai ficar tudo acumulado. Bota um pouquinho de tinta e faz escorrer só pra mostrar. Essa parte aqui, ó. Esse gordinho aqui, ó. Dá pra ver? Deixa eu pegar aqui. Ali, ó. Aqui.